Olá, galerinha do terceiro ano, sextou, sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Na nossa aula de História hoje, nós vamos utilizar as páginas 32 a 35 para falar que toda cidade tem patrimônio. Então vamos lá. Observem aí no livro de vocês. Em todos os lugares existem patrimônios históricos, culturais e naturais que ao longo do tempo passam a fazer parte da nossa história de vida. Então, por isso, toda cidade tem o seu tipo de patrimônio. Quando nós observamos aqui a nossa cidade de Cuiabá, nós percebemos como é rico o patrimônio, né, a preservação da nossa cultura. E aí a gente vai perceber que os patrimônios podem ser materiais, como documentos, esculturas, edificações, ou imateriais, brincadeiras, festas e danças populares, lendas, músicas, costumes. Aqui na nossa cidade ou no nosso estado, nós temos tudo isso, nós temos documentos que falam da história da nossa cidade no início, do nosso estado. Nós temos esculturas, nós temos prédios, né, que são preservados para que continuem sendo demonstradas ao longo do tempo a história deste lugar. E nós temos também os patrimônios imateriais, que são as brincadeiras que são realizadas aqui, as festas, tem festas de santo, tem festas de determinadas religiões, existem danças que fazem parte apenas da nossa cultura e que já foram levadas para o mundo todo, porque quando algo passa a ser importante para a coletividade, então isso começa a ser preservado e demonstrado com o passar do tempo. Bom, olha só, aqui nós temos um esquema mostrando sobre a cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Então, aqui tem quatro situações, quatro patrimônios que retratam o processo histórico e cultural deste lugar, desta cidade. Nós não vamos discutir com os colegas porque não estamos em sala, mas você pode conversar com quem está aí na sua casa ou com base nas aulas no que nós temos falado nos vídeos anteriores, você vai registrar porque é importante preservar o patrimônio de um lugar. Já falei, né, galerinha? Para que a história continue sendo contada, para que as pessoas conheçam mais sobre este lugar. Agora, vocês pesquisem e escolham um patrimônio da sua região. Não precisa ser da nossa cidade, pode ser da nossa região, pode ser do nosso estado. E aí, no seu caderno, tá? Não precisa destacar, não. Você vai fazer uma montagem como a de São Luís, destacando os elementos culturais, históricos ou naturais. Bom, aqui, por exemplo, a festa do Bumba Meu Boi é a parte do patrimônio imaterial do Maranhão e atrai muitos visitantes a São Luís nos meses de junho e julho. O dia 30 de agosto foi escolhido como o dia do boi. Bom, olha só, isso aqui é uma festa que tem lá no Maranhão. Aqui nós falamos muito sobre o siriri, o cururu. E olha só, galerinha, nesse esqueminha aqui vocês podem perceber que temos algumas imagens, né? Tem um mapinha da cidade com algumas imagens. E aqui está a legenda, olha só. Número 1, olha aqui onde fica número 1 no endereço. É a casa do Nhozinha, um sobrado de 3 andares, né, com beiral, coberto de azulejos franceses. Bom, aí vocês vão continuar lendo aqui, olha. Nesse espaço é representado o modo de vida dos maranhenses que vivem no interior e no litoral. A casa do Nhozinho está localizada na rua Portugal, que é o retrato urbano do século XIX, cheia de prédios coloniais com azulejos portugueses. Nós já trabalhamos essa questão das diferenças e dos locais, como são as construções, o formato. Lembra que teve uma atividade que a gente falou que o formato era de casarões nas ruas, com janelas grandes. Então, faz parte do processo histórico daquele lugar. Número 2, olha, a Igreja da Serra. Foi construída por jesuítas, provavelmente com a mão de obra indígena, e foi inaugurada em 1699.
E nós temos aqui o número 3, Palácio dos Leões, construído pelos franceses em 1612, mesmo ano da fundação da cidade, e abriga hoje a sede do governo do estado do Maranhão. E número 4, Convento das Mercês, inaugurado pelo padre Antônio Vieira no ano de 1654, para abrigar a Ordem dos Mercedários, de origem espanhola. Hoje abriga a fundação da memória republicana. Então, todos esses lugares falam sobre a história deste lugar. E vamos continuar agora, galerinha. A cidade, olha só, tem a sua história e por isso nós vamos aprender a observar as características. Leia o texto a seguir. A cidade era antiga e ficava na beira do mar. Tinha ruas estreitas, igrejas lindas e pracinhas. Tinha lembranças de um tempo de muita riqueza. Tinha fortes que não serviam para mais nada, mas antigamente tinham sido usados para defender a cidade dos ataques de piratas. Tinha casas coloniais de 2 andares com jardins em pátios internos e varandinhas cheias de flores, de vasos de flores. Bom, quais são as características da cidade descrita no texto? É só você voltar aqui à leitura. Era antiga, ficava onde? Na beira do mar, tinha ruas estreitas. Então, observe as características descritas no texto. Em uma folha à parte, você vai fazer aí no seu caderno, escreva um texto contando como é a cidade onde você vive. E agora você vai falar sobre Cuiabá, ok? Vai escrever aí no seu caderno, vai fazer a descrição, as características da nossa cidade. Exercício número 2, nós temos 2 imagens, 2 fotos, 2 situações. Comparem as imagens abaixo. Então, na número 1, nós temos o acendedor de lampião do século XIX, a iluminação de azeite de peixe. Bom, na número 2, nós temos operários fazendo manutenção da rede elétrica em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2017. Qual é a profissão retratada na imagem 1? Está aqui o nome, né? Acendedor de lampião. Qual era a função desse profissional? Bom, antigamente, as ruas tinham então esse tipo aqui de iluminação e essa pessoa, esse profissional, tinha que passar nas ruas fazendo esse trabalho manualmente, né? Hoje em dia não, é tudo pela tecnologia. Então, olha só, considere a imagem 2 e explique as mudanças ocorridas nesse tipo de profissão no decorrer do tempo. Bom, galerinha, eu acabei de falar, né? Hoje em dia as coisas não são mais manualmente, não precisa ficar indo de poste em poste para acender a luz, né? As cidades contam com um sistema de iluminação já através da tecnologia, com profissionais qualificados. Esse trabalho manual é somente quando há algum problema em determinado local, então aí sim eles vão até lá para identificar o problema, fazer a manutenção e a troca, mas para iluminar a cidade não precisa mais. Bom, e agora você vai fazer uma pequena avaliação para fechar essa unidade que nós falamos sobre a história das cidades, o patrimônio histórico, e aí você vai se avaliar. Será que você participou das aulas? Será que você prestou atenção nos vídeos, realizou as atividades? Bom, essa carinha sorridente significa que você vai marcar o X dizendo que você aprendeu esse conteúdo. Se você ficou com dúvida, você vai marcar X nessa coluna. Se você não aprendeu, não pediu ajuda da professora, não realizou, você vai marcar X nessa carinha de triste aqui. Então, olha só. Reconheça as características da população e da identidade das cidades. Sei apontar alguns problemas causados pelo lixo das cidades. Conheço exemplos de profissões do presente e do passado. Entendi que algumas profissões permanecem e outras desaparecem ao longo do tempo. Tenho noção do significado de patrimônio cultural e sei identificar alguns exemplos na região em que vivo. Bom, se você assistiu aos vídeos, realizou as atividades, fez a leitura junto comigo,
Você vai marcar X todinha nessa coluna aqui, vai tirar nota 10. Aqui é apenas sugestão de leitura. Espero que vocês participem dessa aula com bastante empenho, que a sua avaliação seja nota 10. Parabéns, galerinha!